Você conhece Flip House? O que seria essa modalidade que vem crescendo no Brasil? Hoje nós vamos falar sobre Flip House. O que seria essa modalidade aí que vem crescendo, está dando o que falar aí pelo Brasil? O Michel da Construlec, o Michel já esteve aqui com a gente. Muito bem-vindo, Michel. Olá, o pessoal já conhece a Construlec em Balneário Camboriú, uma empreiteira aí que tem bastante solidez. E falar em construção civil, falar em mercado imobiliário aí, e ter essa novidade, Flip. Vamos lá, Miriam. Então, a ideia do Flip veio em continuação à Construlec, né? Nós temos experiência de mais de 15 anos com reformas prediais e tal. E nós gostamos de reforma, da transformação, de ver aquela coisa que não dava valor, ganhar valor novamente. Eu sempre gostei do que eu fiz. E é mais sustentável, inclusive, né? Exato. Reformar. Exatamente. Após uma viagem para os Estados Unidos, porque vários amigos meus, vendo muito aquele programa Irmãos à Obra, falavam, vai para os Estados Unidos, você vai ganhar dinheiro lá. Fiz uma viagem para lá e eu encontrei esse mercado de comprar, reformar e vender. E perguntando o nome para as pessoas lá, falavam, isso é Flip. Flip House, House Flipping, Flip Fix. É tudo Flip. Flip, a palavra em inglês é girar, transformar, virar rápido. É uma coisa que você faz rápido. Vamos falar, por nosso português seria como se fosse o brick brasileiro, é o Flip para o americano. Então, essa coisa de você comprar um imóvel, reformar, vender, ou já comprar num valor abaixo, já revender ele, resolver as pendências, isso seria o Flip House. E como que, assim, como que está surgindo? Assim, tá tendo demanda? O que você pode dizer, assim, porque, assim, tem a questão da credibilidade, não é qualquer um que vai sair fazendo flip por aí. Exatamente. Isso serve um alerta, inclusive. Bastante alerta. Eu, pela minha própria experiência, hoje a nossa equipe da Flip, após vindo, transformando e realizando a ideia da empresa Flip, no Brasil não temos a segurança jurídica, várias coisas. Então hoje temos uma equipe jurídica da empresa para pegar tanto dívidas oriundas do imóvel quanto do proprietário que pode repercutir no imóvel. Nem todas as dívidas estão averbadas numa matrícula. Então a gente vê casos, as pessoas falam hoje, muito bonito na internet, comprar imóvel no leilão, por exemplo. Só que de vez em quando a pessoa compra o leilão e não consegue a posse. Porque o leilão ele vai te passar ali, você consegue pagar o lance, executar, mas não consegue tomar posse imediatamente. Tem que entrar com ordem de despejo, tem que ver, daqui a pouco aparece uma outra dívida, pode haver um cancelamento dessa dívida. Isso num caso de um leilão, que as pessoas procuram muito imóveis de leilão para fazer isso. Mas há casos... Ou vende a garagem. Exatamente. Teve um caso... Que quase foi, né? Por isso tem que estar alerta. Depois um alerta, né? Fomos comprar um imóvel leilão, um apartamento de alto padrão aqui na cidade. E quando a gente fomos ver, o imóvel está no leilão, mas a garagem já tinha sido vendida pelo proprietário. E o banco não informava isso. Aí ia ficar com o imóvel, vamos falar assim, ia ficar com um mico. Né? Exatamente. Então, e sem contar também a questão estrutural da casa, ou do imóvel em si. Eu vou dar um exemplo agora, de uma casa que a gente comprou, está fazendo um Flip House, aqui em Camboriú, e a casa tinha uma rachadura de cima e embaixo, e eu fui descobrir que na construção, o construtor não construiu um pilar. A casa faltava um pilar no projeto. E a casa estava rachando com risco de colapso. Então, quem não entende, se colocasse um rompedor lá em cima para quebrar o piso, botaria tudo abaixo. Então, o Flip é muito bonito. Você vê, as pessoas se empolgam vendo lá os Irmãos à Obra, programas na HGTV. É fácil, eu vou contratar um pedreiro, mas não é assim. Não é assim. Porque você pega uma caixinha de surpresa. Exatamente. É diferente de uma construção que você tem um projeto para fazer. A tal da maquiagem, que a gente já falou sobre isso, né? Exatamente. As pessoas maqueiam o imóvel e a pessoa compra achando que é fácil fazer. E já tem várias pessoas que ligam para a gente que eu quero fazer um flip, eu gostei dessa coisa de comprar, reformar e vender. E acabam se traumatizando e nunca mais querem fazer. E a Flip, no caso, assim, também, Michel, acaba às vezes ajudando muita gente, né? Que às vezes está apertado lá, não está conseguindo pagar. Exatamente. O que acontece? A gente pega as pessoas por quê? Uma coisa é você vender o imóvel bonito, em condições. Até tem uma brincadeira, um novo meme do Gustavo Lima, né? Eu não pergunto o preço, eu pergunto em quantas vezes se parcela.
A cultura. Exatamente. E isso foi um clique que me deu lá nos Estados Unidos, que o brasileiro está começando a isso. O brasileiro não pergunta o preço, ele pergunta se ele consegue pagar a parcela do financiamento bancário para comprar um imóvel. Então, se ele tem um imóvel em más condições, em um outro em perfeitas condições, já mobiliado ou todo pronto para ele entrar, ele vai pagar 10% a mais na parcela? Ele não se preocupa porque ele quer para morar e não tem o dinheiro à vista. Chave na mão. Exatamente. Então, esse é o mercado que está acontecendo agora para a gente ajudar até as pessoas. A pessoa, de vez em quando, tem uma dívida, ela vai querer brigar com o advogado, pode ser dívida por vários motivos, porque percalços no caminho, nossa vida financeira, qualquer um está sujeito a acontecer. Sim. Então, pode acontecer um problema, o cara não consegue pagar um condomínio, não consegue pagar um financiamento bancário, ou tem um problema no imóvel que precisa de uma reforma e não tem dinheiro para executar, e ele fica se perdurando e vai juro e multa, mora mal, enquanto uma situação de um dinheiro ali naquele momento resolve a vida dele. Né? E antes a gente falar um pouquinho também o que a Flip pode ajudar o síndico, né? Que a maioria dos pessoal que acompanha o Conde TV, o Condomínio são síndicos, administradoras, enfim. Assim, tem uma equipe também. Tem a engenharia, tem a arquitetura, tem a parte jurídica. Sim. Aqui o que acontece? Para a venda Flip, uma empresa como falou, a gente não tem nada no Brasil específico nisso. Até o termo Flip hoje nós temos a patente. Conseguimos o registro da marca, o nome Flip, no mercado imobiliário. Porque não existe no Brasil. O que tem alguns aventureiros fazendo, tem algumas empresas de São Paulo não estão se dando bem. Por quê? Nós tivemos... Delicado, né? São vários detalhes. Por quê? Nós temos uma equipe de engenharia que faz toda... com experiência em reforma, não é experiência em construção. A gente já sabe, quando vê aquele azulejo só no pingo, a gente já bate, já sabe. A gente sabe quando tem um problema estrutural. A gente sabe quando o cara vai lá sobre algum reboco, pode ter um problema desse. Só que a gente já tem experiência de como resolver isso. Né? Além da parte de experiência em reforma, temos o corpo jurídico da parte imobiliária. Então, como falei, a gente pega a documentação do imóvel, documentação do proprietário, vê em órgãos públicos, registro de imóveis, prefeitura... Uma série de burocracias. Exato. O Brasil é muito burocrático. Né? Então a gente tenta ver toda essa questão da dívida, se ela é pagável, se tem como negociar, para a gente fazer uma proposta justa. Porque é ruim para quem vende, porque o cara vai vender, pode se incomodar, e para quem compra também. Eu já vi aquela coisa, não existe almoço grátis. Sim. As pessoas acreditam, por isso que é em golpe até hoje do bilhete premiado, é um exemplo. Toda magia tem seu preço. Exatamente. Então o que acontece? A Flip quer ser justa, a gente faz uma transparência. Hoje, um exemplo... Até a credibilidade da Construlec também está... Exatamente, porque a Construlec hoje continua ativa porque ela é uma parte da Flip. Está atendendo ainda os condomínios também. Exatamente, ela reforma o imóvel para o Flip House. Né? E alguns assim que é inacreditável, né? Que a gente já foi fazer algumas visitas, a gente vai mostrar um vídeo depois do antes e depois do que a gente fez agora. Uma operação que depois a gente vai contar como é que ajuda o síndico também nesse caso. Né? Muito bacana. Mas a gente olhando assim a parte jurídica, a parte contábil, daqui a pouco a pessoa não tem como declarar, a gente tem um contador ali que vai ajudar ele a resolver essa situação. Como ele vai comprar esse imóvel, PJ, PF, porque tem a parte do imposto. A pessoa vai lá, compra um imóvel barato, vai pagar mais imposto, pode comprar PJ. Então a gente já faz uma simulação do que pode acontecer esse rendimento. Qual o material fica melhor? Então a gente tem arquitetos que ajudam a gente. Porque algumas entende de negócios também. Exatamente, arquitetos com experiências. Por quê? De vez em quando é coisa sutis, dá toda a diferença do imóvel. Porque o imóvel de flip, você tem que ser genérico, você tem que agradar todos os públicos. Não adianta você botar o teu gosto pessoal. A gente teve caso no imóvel, um tempo atrás, que a gente comprou uma kitnet e transformou num apartamento de 2 quartos. Como? A gente mostra os vídeos, quem quer conversar, depois a gente tem como, porque a gente tem experiência do que faz isso. E valoriza o imóvel. Né? E rápido ainda. Exatamente. Isso é um diferencial também, né? Que a gente percebe. E por que o flip hoje está crescendo no Brasil? Se você for ver, o flip, eu até falo assim, os Estados Unidos ou a Europa, que é mercados mais consolidados, as pessoas falam assim, mas é mais evoluído que a gente, que o Brasil. Mas ser mais evoluído ou estar na frente é bom, porque a gente consegue ver os erros que eles fizeram. Estamos atrás, então a gente prevê o que acontece. E o flip dá em regiões que a construção civil já está muito consolidada. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo do Balneário Camboriú. E agora os edifícios estão ficando mais velhos. Exatamente. Hoje, um apartamento de Atlântica já não tem mais onde você construir. Os empreendimentos são caríssimos. De vez em quando você acha um apartamento antigo, uma planta boa, que você consegue transformar
na mesma situação que o novo, gastando até 1/3 do valor. Isso você pode transformar em uma questão legal do flip. Né? E os síndicos agradecem, né? Valoriza, vai valorizando, mantém tudo em segurança, inclusive. Exatamente. E até ajudando os síndicos, podemos dar alguns exemplos, que a régua do condomínio sobe. Porque você imagina, você morar num condomínio que tem apartamentos largados, desvalorizados. Sem retrofit elétrico. Exatamente, sem retrofit elétrico, com problemas hidráulicos, vazamentos. Aí se você tem apartamentos reformados, bonitos. Eu vou dar um exemplo agora, desse vídeo que a gente vai mostrar, que a gente conseguiu mudar o preço médio dos apartamentos no condomínio, porque a gente transformou um prédio que era popular, mas numa região muito boa, num apartamento, numa classe, vamos falar assim, um acabamento alto padrão, digamos, né? Então todo mundo vendo que era possível, aumentou o preço, e aqueles condôminos que estavam largados, apartamento, começaram a cuidar, porque eles viram que podia ficar bonito também. Então isso ajuda a vizinhança num todo. E o que é a valorização imobiliária? É a pessoa pagar o preço que você sugere. Então, você tem um apartamento que aumentou a régua no condomínio, todos os outros vão vir junto. Exatamente. É o que a gente fala, sempre incentiva a retrofit, reforma de fachadas, de hall de entrada por isso, né? Porque valoriza muito cada apartamento. Aí, quando a gente fala em síndicos, como que a Flip pode ajudar os síndicos? Então, a Flip fazer uma parceria, ajudar os síndicos. Né? A gente fala alguns condomínios que a gente é parceiro dos síndicos. O que é chato para um síndico hoje? Inadimplência. Bingo, inadimplência. Só que você cobrar um vizinho teu que você vai todo olhar para a porta, a gente acontece muito aquela coisa. Ah, mas estou com problema de família, problema disso. Acontece com qualquer um. Sim. Mas aquela desculpa, mas eu vou vender o imóvel. Só que é o coletivo. Exatamente. É defender o coletivo. Exatamente. Só que, infelizmente, a inadimplência acaba todos os outros pagando por esse inadimplente. Porque a água, a luz, o salário do zelador, as contas vêm igual. Então, o rateio aumenta para todo mundo. Né? Então, o que a gente pode ajudar? Antes de você executar por causa de inadimplência, converse com o morador. Pô, tem um pessoal lá da Flip, ele pode te ajudar a vender esse imóvel, pode comprar o seu imóvel. A gente tem uma lista de investidores e alguns imóveis a gente compra também. Né? E existe algumas resistências às vezes, mas você provando ali matematicamente, a pessoa vê que seria o ideal, melhor. Com certeza, porque vamos falar o seguinte, um síndico vai executar um imóvel por dívida de condomínio. Tá? A gente sabe que primeira chamada do leilão é 100%, avaliação do perito judicial. Então, o imóvel em más condições não vai pegar o valor de mercado, né? Vai pegar abaixo do valor de mercado. Você joga aqui primeira chamada, segunda chamada leilão, 50% do valor do imóvel. Aí você joga advogado, 5% de leiloeiro, imposto de renda sobre o imóvel, outras taxas que ele vai ter que pagar. O que vai sobrar para a pessoa do imóvel? Sendo que nesse meio caminho ele já podia ter negociado pelo valor não abaixo, o valor que o imóvel realmente vale. Né? Porque uma coisa é um imóvel bonito, arrumado, outra coisa é um imóvel em más condições. Sim. Né? A Flip vai lá, faz uma avaliação técnica, vai gastar isso aqui de reforma, vai gastar essa parte jurídica, conseguimos negociar sua dívida, né? E o síndico não fica em maus lençóis, já, vou executar o meu vizinho. Né? Primeiro, por que aquela desculpa? Chega lá o síndico para executar o imóvel, vamos falar por dívida. Não é uma coisa legal, ninguém gosta de fazer isso, é uma coisa chata. Né? A pessoa está passando uma dificuldade na vida dela. Então, talvez de mandar já direto para advogado, para juiz, tem o pessoal da Flip que pode vir aqui te ajudar, fazer uma proposta bacana no teu imóvel, entendeu? Aí se a pessoa falar assim, não quero, desculpa, é má fé. Como eu comentei no in-off, teve um caso num imóvel que a gente adquiriu depois, que a pessoa estava 9 anos sem pagar o condomínio. 9 anos. Nossa. E todo mundo que chegava para comprar imóvel... Todo mundo pagando as manutenções. Exatamente, os outros pagavam pela dívida dela. Né? Então, o que acontece? O síndico, por ser uma amizade, não queria ficar... Já se adaptaram àquela situação. Exatamente. Ele executava, mas tinha dó. Mas na frente do síndico, a pessoa falava, não, eu estou vendendo a casa, estou vendendo o apartamento, né? É hora que eu vender um pouquinho tudo. Mas por fora, ela não fazia nenhuma questão de vender. Sim. Então, com a Flip, nós vamos ser o parceiro do síndico. A pessoa não quis vender. Não, a pessoa não aceitou a proposta. Aí se você vai chegar ao síndico e falar, desculpa, eu tentei te ajudar. Né? Eu fiz o primeiro caminho, eu tentei te ajudar. Veio a pessoa, avaliou o imóvel, proposta de tanto. Se você não quiser vender, ela vai ajudar você a quitar sua dívida.
né? De alguns casos, algumas negociações, a gente pode dar um imóvel de menor valor e mais um dinheiro para ela recomeçar a vida dela, e não fica aquele ponto de pagar juro, multa, advogado, e vai indo e vira uma bola de neve. Né? Então, estamos aqui hoje para ajudar. Então, o síndico, antes de ser aquela pessoa chata, de mandar coisa, diga para a gente. Vamos fazer uma parceria. Como eu comentei, alguns casos, ou 2 condomínios que a gente é parceiro do síndico, diminuiu a inadimplência drasticamente. Por quê? Depois que entramos e compramos o imóvel, a pessoa estava devendo 3, 4, 5, o síndico ligava, vou chamar o Michel da Flip e conversar contigo. Eu fazia a proposta, o teu imóvel vale, mas vale mais. Então é o seguinte, você tem 2 opções. Ou você paga o condomínio, ou você vende o imóvel. Se você não está conseguindo pagar, agora é dívida. Eu estou falando condomínio, mas pode ser um financiamento bancário, pode ser uma situação que a pessoa precisa de dinheiro urgente, ou também a gente pega... resolver, né? Não deixar empurrando com a barriga. Exatamente. Né? O problema é que a gente, tipo assim, o Brasil, ele leva o imóvel muito com um apelo sentimental, né? Mas é aquela coisa, é material isso aqui. Isso aqui você vai morrer, você não vai levar o imóvel, a parede, o cimento fica. Então, de vez em quando, 1 passo para trás é 2 para frente. Exatamente. O que você posterga muito para frente é juro, correção... Ainda mais nessa região aqui também, né? Exato. E a Flip, a ideia nossa da Flip é avançar o Brasil. É ser tipo assim, vamos usar um exemplo hoje. Então não é só Balneário Camboriú. Estamos com planos de crescimento e expansão. Já estamos com um spoiler aqui. Exato. Vamos dar um exemplo hoje dos carros. Não tem essas franquias de repasse automotivo? Sim. O que acontece hoje? Você vê várias, não vou falar marca, mas existem várias. A pessoa está com um carro, as concessionárias hoje não compensam mais ficar com aquele carro usado. Por quê? Vai gerar imposto, manutenção, vai gerar a revenda e vai ter que dar garantia deles. Eles passam para essas repassadoras que atendem garagem. Você leva nessa repassadora, igual a gente temos o nosso engenheiro, temos o arquiteto, temos o advogado, eles têm lá o cara que vai analisar o documento do carro. A gente é exemplo porque virou uma franquia no Brasil inteiro isso aí, tem várias, né? Um analisa o documento, o outro a mecânica, o outro a pintura do carro. Ele faz uma proposta do seu veículo, por quê? Ele fala, seu carro que vale 100 mil, a gente vai dar 80. Mas você não vai se incomodar por nada, você toma aqui a chave e você sai com o dinheiro, né? Isso virou moda. Nós temos hoje o repasse imobiliário. Né? É isso aí, é abrir a cabeça, abrir a mente que existem outras possibilidades. Essa é uma intenção que a gente tem sempre, trazer novidade, o Condomeeting, a Condocasa agora também, que é um projeto inovador em Balneário Camboriú. E assim, pessoal também, né, que está com esse problema dos condomínios, chamar o Michel para fazer uma avaliação, né, nesses imóveis. Exato. E assim, a gente quer também conhecer esses projetos, essas casas. Bacana, como falou, a gente quer valorizar o que já existe. Hoje a gente fala os imóveis e tal, mas é recompensador a gente ver o imóvel... Aquele antes e depois é uma delícia. Exato, é uma delícia e para o prédio fica agradável. Com certeza. Né? E as pessoas são mais felizes, né? Quando... Exatamente. Então, essa questão hoje da gente levar o flip é uma tendência. Na nossa região já não tem mais terreno para construir em 10 anos. Então, vamos falar, isso é até uma questão de... Vamos falar de ecologia, né? Isso você está reciclando um imóvel antigo. E, assim, os dados de uma construção nova infinitamente, muito maior do que você reformar. Você, como falou, e você moderniza o apartamento. Então, tipo assim, a gente está sendo ecologicamente, pensando na parte ecológica de não só se expandir, a gente consegue reaproveitar o que já existe. E tem muita tecnologia também, né? A gente tem um dos parceiros, por exemplo, que trabalha com uma massa pronta, que qualquer um consegue fazer, é fantástico. E assim, o custo mais em conta, mais rápido. Sim. E aí, assim, consegue intercalar, e tendo o profissional, engenharia, arquitetura ali, não, vamos deixar um acabamento mais exclusivo, mais diferenciado em tal situação, e como um todo valoriza tudo, né? Sim, hoje tem várias coisas que a gente consegue, como falou, materiais novos, que são detalhes pequenos, mas deixam o imóvel novo. É só saber aplicar, né? É só saber aplicar e quando aplicar e que local aplicar, né? Então... E essa experiência da Construlec aí vem a somar com toda o flip. Com certeza. É igual eu falo assim, foi um negócio que, quando eu estava com a reforma da Construlec, vi alguns prédios, a gente tem casos emblemáticos aqui na cidade, de imóveis que valorizaram, e até um exemplo, um edifício que a gente fez, que é emblemático no Brasil, que após a reforma,
mudou a mentalidade dos proprietários. Hoje, todos eles querem reformar seus apartamentos, né? E você passa na rua assim, cadê aquele prédio lá? Você nem sabe que é aquele que está todo reformado. É legal você ver nos prédios, porque, tipo assim, a pessoa levava o apartamento, aquele apartamento de praia. Aquele e apartamento... a cidade também agradece. Exato. A cidade agradece porque a arquitetura fica moderna. Né? Tudo a gente vê algumas coisas, cidades, por exemplo, já pensou Nova York, com aqueles prédios velhos, se não tivesse retrofit, será que seria tão turisticamente agradável para pessoas? E seguro também, né? Exato. Então, o Balneário também está passando por isso. Então, o retrofit de fachada e o retrofit dos imóveis que a gente tem a oferecer. Exatamente. Mantendo a qualidade e o cuidado deles, né? Michel, gostaria de te agradecer. Sempre trazendo novidades, aí, temas polêmicos e, assim, sempre de olho, né, no que há da construção civil e apoiando o mercado condominial. Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, Miriam. Muito sucesso. Obrigado. E espero, junto com vocês, a Condocasa, nosso parceiro agora, com os síndicos, né? Evitar dor de cabeça, briga. Vamos levar a régua, vamos pensar para o Balneário Camboriú. Vamos falar Balneário Camboriú hoje na nossa região. Mas a construção civil, vamos manter nossos prédios, vamos pensar nos prédios novos. Exatamente. Vamos dar valor nos antigos também. É isso aí, é uma tendência aí para todo o Brasil. Hotéis também a gente está vendo. Exatamente. Muito obrigada, Michel. Muito obrigado, Miriam. Não esqueça de deixar aquele like aí para esse conteúdo imperdível aí, repassem e divulguem esse conteúdo para mais pessoas, deixem perguntas para a gente estar entregando esse conteúdo para vocês. Muito obrigada. Obrigado.